Gabriel, venha até mim. O que desejas de mim, mestre? Vá à terra e avise Maria que é chegada a hora. Deus enviou o espírito do anjo Gabriel, dito para a cidade de Nazaré, uma localidade da Galileia, para levar sua mensagem a uma mulher que se chamava Maria, que estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Eu te saúdo, mulher favorecida. O Senhor está contigo. Não tenhas medo, Maria, porque Deus te trará uma bênção maravilhosa, que nem combinado no plano espiritual, ficarás grávida e terás um menino, em que se chamarás Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo as suas palavras. Uma grande noite abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz da remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, a te fazendo o belo e o bom, entre florindo olhar.
aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo o dia, bem-vinda a luz, bem-vindo o dia, bem-vinda a luz, bem-vinda a alvorada, até fazendo o belo e o bom, entre florindo olhar, a aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo o dia, bem-vinda a luz, bem-vindo o dia, bem-vinda a luz, bem-vinda a aurora, bem-vinda a luz, bem-vinda a alvorada, bem-vinda a luz, bem-vindo o dia, bem-vinda a luz, bem-vindo o dia, da luz. É uma alegria muito grande estar de novo, dessa vez nesse Natal especial do Centro de Estudos Espíritas Boa Nova, uma casa que me é tão grata ao coração. Hoje nós vamos participar desse Natal especial, né? E nos foi pedido que falássemos sobre o nascimento de Jesus, como que ele apareceu, o que representou, o que representa a manjedoura, os primeiros acontecimentos da chegada dele no orbe, e o que isso significa para nós. Então, a gente preparou com muito carinho no que há de melhor na literatura espírita. Vamos, então, agora falar de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa alma deve estar de joelhos. Vamos visualizar a figura sublime do Divino Mestre e pedir a Ele que nos abençoe a todos neste ano de tantas turbulências, mas também de tantas esperanças. E em alguns lugares a gente já consegue sentir as vibrações do Natal em seu sentido mais puro, que é o do nascimento de Jesus. Então, gente, que os nossos corações estejam unidos nas mesmas vibrações de fraternidade, de amor, que nos envolve a cada um de nós, aparentemente afastados uns dos outros, mas cada vez mais unidos pelos laços que nos envolvem a todos, por meio dessa sagrada doutrina que a todos nos irmana. Que nós possamos abraçar essas vibrações e, tanto quanto nos seja possível, conservá-las conosco, para que possamos fazer deste Natal uma valiosa oportunidade de reflexão, para que possamos aproveitar ao máximo a bênção de estarmos reencarnados. Jesus chegou. Os livros do mundo não fizeram quase nada relatando a vida de Jesus. A história da civilização registrada nas enciclopédias
mal registrou sua presença. Imaginem, o enviado de Deus, que reinaria por toda a eternidade, chega e não é percebido. Não deram quase nenhuma importância a um galileu tido como revolucionário. Jesus foi considerado apenas mais um profeta judeu no seio daquele povo que ainda hoje guarda os seus desejos messiânicos, quer dizer, continuam esperando um Messias enviado de Deus. E Jesus chegou, e, no entanto, ele sozinho, ele marcou sua presença, o rumo da história. Apenas ele. Quando é que foi que isso aconteceu? Roma vivia a época do imperador César Augusto, que assumira o império após a morte do seu pai. A esfera do Cristo, a partir daí, começa a se aproximar da Terra, já trazendo vibrações profundas de amor e beleza por todo lado. Acercavam-se de Roma e do mundo, de um modo geral, não mais espíritos belicosos, guerreiros, conquistadores de territórios, os grandes generais como Aníbal, Alexandre, acercavam do mundo não mais esse tipo de espíritos, mas outros espíritos que se revestiriam de roupagens de simples pescadores, para servirem de base aos ensinos de Jesus. Então, renasceriam no planeta os que preparariam a vinda do Senhor. E os que seriam os seus seguidores mais humildes, os seguidores dos passos divinos que a Terra receberia. Então, era a chegada do governador espiritual do planeta. Isso era um grande acontecimento. Essa preparação do nascimento envolvia vários aspectos, várias personalidades, os fenômenos mediúnicos que precederiam a chegada de Jesus, quem estaria presente junto com ele, envolvia a preparação dos povos que receberiam a mensagem. Por exemplo, 600 anos antes, Moisés traz a revelação de um Deus único e um pouco de disciplina para aquele povo. E isso já fazia da chegada de Jesus. Na época do nascimento, então, a Galileia se enfeitou de flores. É como se o povo sentisse a paz, a alegria. É como se instintivamente já sabiam todos estarem no limiar de uma nova era, de uma transformação celestial. A mensagem que Jesus traria construiria a fé sólida em nossos corações. Então, Jesus era alguém muito especial, o ser mais evoluído que a Terra já recebeu, o modelo e guia da humanidade. Era alguém com autoridade sobre todos. Alguém foi confundido com Deus porque ele presidiu a formação do sistema solar. Ele foi responsável por todos os processos de construção da vida no orbe, segundo André Luiz. E Jesus, então, é um espírito, gente, que está há bilhões e bilhões de anos-luz em nossa frente, na escala evolutiva. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que os sistemas solares, olha como é que ele fala no plural, os sistemas solares onde Jesus evoluiu não existem mais. Haroldo nos explicava há pouco tempo, um sistema solar dura, em média, de 15 a 20 bilhões de anos. Então, Emmanuel não
fala nem num sistema, fala os sistemas. Então, por aí a gente tem uma ideia de qual a idade desta alma, né? Então, imaginemos, né? Deus enviaria alguém com essas circunstâncias, com essas características, com todas as potencialidades de sua alma já desenvolvida ao longo de milênios. Deus enviaria à Terra alguém apenas para falar discursos que nos sensibilizassem? Certamente que não. Não iria se desperdiçar 1000 anos de preparação apenas para vir falar sermões, 9 parábolas e 26 curas, que é o que está registrado nos livros sagrados. Então, imaginem, Jesus naquela época não contava com nenhum meio de comunicação, até o meio de transporte era bem rudimentar, e, no entanto, ele chegou. O nascimento de Jesus, que, como vimos, for antecipado assim por acontecimentos singulares e cercado de coisas muito estranhas, segundo as narrativas do evangelista Lucas, em seu capítulo 2, o imperador criou um decreto de recenseamento na Palestina. Todos deveriam estar na própria cidade de origem. Então, Augusto César, por exemplo, ele era um imperador que ele nasceu 63 anos antes de Cristo e morreu 14 anos depois de Cristo. Só estou dando esse detalhe porque para mostrar que Jesus foi tão importante para a história da humanidade que ele dividiu a época em duas, antes de Jesus e depois de Jesus. Então, nesta época, gente, Herodes era rei em Jerusalém. José e Maria, em Nazaré, cidade da Galileia, viajaram para alistarem-se onde eles haviam nascido, para se alistarem em Belém, uma cidade da Judeia. E nesse ínter, eles viram, nessa contingência de fazer uma viagem que gastaria mais ou menos uns 5 dias. E foi durante o percurso e durante esse tempo que Jesus nasceu. O principal objetivo do recenseamento, que é esse censo estatístico, né? Cadastrando famílias, cadastrando propriedades, cadastrando indústrias, Emmanuel de indústrias, e eu fui para a gente poder entender direitinho que indústria que tinha na época do Cristo. Então, indústria no sentido de fábricas, né? No sentido de oficinas, no sentido de atividades profissionais. O próprio Cristo trabalhou na oficina, né? De madeira, na carpintaria do pai dele. Então, nessa época, foi feito esse recenseamento, né? Tudo ali no interesse de Roma. Roma dominava o mundo e tinha um interesse em saber quantos seriam os pagadores de impostos, no final de contas, eram os que sustentavam todo o luxo da corte, né? Toda a riqueza, a boa vida ali. E os judeus, então, deveriam ser recenseados em sua cidade de nascimento, o que provocou grande movimentação nas estradas. Então, logicamente, não havia lugar para se hospedar. Não havia. A Sagrada Família bateu em várias casas. E, no entanto, ninguém abriu as portas. Então, nas cercanias de Belém, eles resolveram se acordar no Ébulo. Acredita-se ter sido fora da cidade um pouco. A tradição oral fixou o local que Cristo nasceu como uma gruta. E na tradição oral também, porque não está escrito, não é na tradição escrita da Bíblia, é na tradição oral, que também foi acrescentado ali um boi, um asno, que não estão presentes no relato de Lucas. Lucas é o único que relata esse nascimento, e ele faz de uma forma muito resumida. Ele põe assim: Maria teve um filho primogênito, o enfaixou,
o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, é só isso que Lucas fala. Mas quando Jesus nasceu, ali nas redondezas, tinha os pastores que cuidavam dos seus rebanhos nas cercanias de Belém, conforme nós já dissemos. E esses pastores estavam lá cuidando do seu rebanho quando apareceram anjos. Imaginem o susto deles ao verem materializados diante dele anjos. Esse anjo os informou que o emissário divino, que era guardado com grande expectativa pelo povo judeu, várias profecias falavam desse emissário divino. Então, o anjo diz aos pastores que esse emissário divino havia chegado e que uma estrela gloriosa, mais brilhante do que todas as estrelas do céu, era o sinal da chegada e indicava onde estava a manjedoura. Que eles fossem procurar esse sinal, que eles encontrariam o recém-nascido envolto em panos. Queridos, este é o resumo do nascimento de Jesus. Ainda falta um detalhe que a gente vai comentando mais à frente. E esse nascimento é comemorado festivamente no dia 25 de dezembro, a data mais importante da cristandade, o acontecimento mais marcante da história. O Evangelho de Lucas é de uma beleza poética muito, muito incrível. É muito gostoso ler o Evangelho de Lucas, porque, como nós todos sabemos, Lucas era um médico grego, ele não Jesus. Ele colheu informações de Maria e do apóstolo Paulo. Então, Lucas não conviveu com Jesus. E os estudiosos da Bíblia, os grandes exegetas, após os avanços da arqueologia bíblica, após a análise das descobertas dos manuscritos do Mar Morto, aprovado e divulgado pelo Vaticano, me parece que em 1972, sugerem que Lucas não guarda fidelidade aos fatos. Eles, por exemplo, eles acham que Jesus nasceu em outro lugar, nasceu em Nazaré. A forma como Lucas escreveu teria por objetivo dar cumprimento a uma antiga profecia judaica, segundo a qual o enviado do Altíssimo nasceria na cidade de Belém. Então, Lucas, fiel à tradição, coloca que foi Belém. Isso os estudiosos que dizem. Não se sabe ao certo nem onde e nem quando Jesus nasceu. O que não resta a menor dúvida é que ele nasceu, que ele existiu. No século IV, as autoridades religiosas optaram pela data de 5 de dezembro, porque já era uma data de uma festa pagã popular na primavera, que sucedia o inverno. Quem conhece o inverno europeu, que foi um imperador que muda isso aí, quem conhece o inverno europeu sabe que é um inverno mesmo. O inverno do Brasil é ensolarado, as estações do ano passam de uma para outra quase com as mesmas características. Durante certa época do dia, o sol é tão brilhante e tão quente quanto em qualquer verão. No inverno, ele é tão brilhante e tão quente quanto em qualquer verão. Mas lá não. Lá eram aqueles dias gelados, acinzentados, e quando a primavera abria a natureza, era lindo de se ver. Escolheram essa data da primavera que sucedia o inverno. Acontece que eu sempre me incomodo de trazer as reflexões de Natal, essas dúvidas que envolvem o nascimento de Jesus. Mas, longe de ofuscar a beleza da vida dele e da mensagem, esses detalhes não são importantes diante do esplendor dos acontecimentos sagrados. O importante é que Jesus veio, cumpriu sua missão de nos ensinar
construir o reino divino em nossos corações, e a base dessa construção seria o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Isso ele ensinou, isto ele exemplificou, e para nós é o mais importante. A palavra Natal, então, significa nascimento. E nesta época do Natal, nós vivemos esse clima de esperança. E nós conseguimos até nos sentir assim um pouco mais próximos de Jesus. E, por consequência, nós também nos sentimos mais próximos uns dos outros. Todo esse ambiente natalino aumenta a nossa vontade de estar com Jesus, como Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, a gente sente esse anseio, né? Aumenta os nossos bons propósitos, e a cada ano que a gente reflete sobre o Natal, nós estamos a cada ano mais amadurecidos, mais centrados, e com algumas, com certeza, gente, com algum pedacinho dos degraus que nós temos que caminhar já alcançados. A lição de Jesus, de verdade, de luz, ia se espalhar pelo mundo inteiro, como uma chuva de bênçãos, sempre confortadoras. E depois, o plano era esse, depois que Jesus apresentasse a mensagem, esse roteiro de paz entre os homens ficaria no Evangelho como uma mensagem permanente do céu para nós, criaturas em trânsitos na Terra. Então, Jesus apresentaria esse roteiro e depois deixaria o Evangelho como uma mensagem permanente. Eu gosto de lembrar disso. Uma mensagem permanente do céu para as criaturas da Terra. Deixaria esse caminho, esse manual de amor, de coragem e de alegrias duradouras. Então, quando Jesus ele estabelece esse plano, ele diz para os escritores, né, para os seus seguidores, ele recomendou aos seus apóstolos que a história dele, o seu testamento, né, que deveria deixar como mensagem para toda a eternidade, deveria iniciar com a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores, quer dizer, a guiar todos nós até a manjedoura, e terminar, a história dele deveria terminar com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João, e que consta nas divinas profecias do Apocalipse. Jesus que escolheu isso, a história deveria começar com a estrela e terminar com o Apocalipse. Ou seja, começaria com a descrição gloriosa da noite de Natal e terminaria com a luminosa visão da humanidade futura, que é isso que consta no Apocalipse. Então, Deus, ao criar o universo, ele permeou tudo com seu amor infinito, e esse amor nunca foi tão visto e sentido do que quando Jesus esteve entre nós. E o detalhe que faltava para o nosso comentário: os anjos anunciaram aos pastores que guardavam o seu rebanho durante a vigília. Eles disseram assim: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E esse anjo disse: não temais, pois eu vos trago novas de grandes alegrias, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso por sinal. Ele dá o sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante em que o anjo dava essa revelação,
surge um coral, surge uma multidão de anjos louvando a Deus, cantando. Imagina a beleza disso. E esses anjos cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os. Eles cantavam isso. O dos anjos expressa o programa de Deus, o programa do nosso Pai sobre a missão de Jesus e sintetiza a plataforma do cristianismo como um todo. Glória a Deus. Imagina, glória a Deus nas alturas. É a nossa alma aprendendo a glorificar, a render homenagem a Deus, o Criador de todas as coisas. Quando ele diz paz na terra, traduz ali a fraternidade que nos compete incentivar a cada dia em todas as pessoas. E boa vontade para com todos os homens define as nossas obrigações de serviço espontâneo uns à frente dos outros. É isso que significa, então, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aí está a plataforma do cristianismo. Mas um detalhe interessante comentar. Engraçado, o verbo nascer, né? O verbo nascer, ele é intransitivo, ele não pede complemento. Por exemplo, eu amo é um verbo transitivo. Eu amo a Deus, né? Eu amo a quem? Agora, nascer não. Nascer é um verbo completo por si próprio. Então, ninguém nasce para isso ou para aquilo. Mas Jesus foi diferente. O anjo diz: hoje o Salvador. Jesus não simplesmente nasceu, ele nasceu para nós. Vos nasceu para vocês, era o que o anjo falava. Então, nessa expressão, vos nasceu, está toda a importância e transcendência do nascimento de Jesus. Vos nasceu o Salvador. O anjo dizia: Jesus nasceu para você, nasceu para mim. Então, é um fato que diz respeito a cada um de nós. É um fato que atinge, que afeta a cada um de nós. Então, foi anunciado o meu Redentor, foi anunciado o Salvador da humanidade. Então, nascia ali o meu Salvador individual, o meu Redentor individual, porque nós sabemos que a redenção total da humanidade será a soma da redenção de cada um de nós, de cada ser humano. Então, cumpre-nos individuar este nascimento, consumar este fato e viver toda a magia que resulta desta individualização. O nascimento de Jesus é um caso pessoal. É preciso que ele realmente nasça em nossos corações para darmos a devida importância à vinda dele. Os que não sentiram em seu interior a influência do Cristo ignoram que ele nasceu ou não dão a menor importância. E o Natal, então, é simplesmente uma época de presentes, de ceias, de feriados. Simplesmente. Então, só após Jesus haver nascido a mim, para o meu, só após Jesus ter nascido para você, para o seu coração, é que vamos dar a devida importância ao advento do Cristo e encontrar a felicidade e a consolação que Jesus nos oferece. Aí a gente vai encontrar o evangelho que traz a felicidade. Tem muita gente que ainda não sabe disso. Então, eu recolho de Humberto de Campos a seguinte frase: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer.
É loucura esperar a reforma sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos se ficarmos a alma cristã. Então, é essa individualização que nós estamos tentando refletir hoje. Então, é por esta razão, o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós, em particular. Tudo que Jesus disse deve ter trazido e deve trazer um significado muito importante para as nossas vidas. Deve fazer muita diferença, porque afeta a humanidade até hoje e deve nos afetar também. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui reunidos nas comemorações desse Natal especial do Boa Nova, nós queremos ser pessoas melhores. Nós queremos que Jesus faça a diferença em nossas vidas. Por ele, por Jesus, nós não sucumbimos diante de todas as dores, diante das maiores dores, porque quase sempre nós não conseguimos sentir a bondade do Senhor, senão no auge das nossas inquietações, das nossas aflições. Então, por Jesus, nós tentaremos cada vez mais não sermos indiferentes às dores das pessoas que nos rodeiam também. Por Jesus, nós aprenderemos a suportar a felicidade dos outros. Olha que coisa forte, Chico Xavier é que disse isso. Nós temos que aprender a suportar a felicidade dos outros, a alegria dos outros, os teres e haveres dos outros, que nós pensamos que poderiam ser nossos e não são. Então, a Jesus a gente suplica, como Emmanuel ensinou, mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Chico Xavier trouxe uma revelação incrível no livro A Caminho da Luz, que a vida de Jesus significava um momento muito especial para o planeta, significava o início da maioridade espiritual da Terra. Então, essa maturidade foi medida por dois aspectos. Uma foi o desenvolvimento que tinha alcançado o direito romano, e o outro foi a organização da família. E Emmanuel fala bem dessa organização da família romana em suas tradições gloriosas, né? Que ali ressaltava-se o respeito às virtudes da mulher e a perfeita compreensão dos homens quanto aos seus deveres. Isso era o princípio básico da constituição da família romana, e Emmanuel era um cidadão romano. Então, com essas duas conquistas do direito e da organização, da estruturação da família, a humanidade poderia aspirar voos mais altos, né? Então, recebe Jesus, que, quando ele exemplificasse tudo que ele nos ensinou, ele deixaria uma mensagem eterna de amor, de luz, de verdade. Deixaria um código divino, fundando ali o cristianismo. Então, é essa questão que nós vamos continuar debatendo. Queremos que Jesus influencie a nossa vida. Nós sabemos que todos os ensinamentos dele, se seguidos, nos trarão a tão sonhada consolação e felicidade. Será que nós sabemos realmente? Porque saber e não fazer é ainda não saber. Então, eu vou repetir. Nós sabemos que todos os ensinamentos de Jesus, se seguidos, nos trarão
a tão sonhada consolação e felicidade? Se nós não sabemos isso ainda, vamos tentar colocar isso em prática, porque sim, nós encontramos ali a felicidade. No princípio do nosso processo religioso, a gente encontra o Evangelho, que é consolo, que é paz interior, que é esclarecimento, que é respostas. Então, o Evangelho vai entrando em nosso interior e trabalhando o nosso intelecto, nos harmonizando, a nossa vida vai se equilibrando, os nossos sentimentos vão sendo trabalhados. É uma época muito confortável no nosso processo religioso, quando o Evangelho entra e aquieta a nossa alma. Mas é preciso que o Evangelho saia de nós, nos transformando em pessoas melhores. Então, Jesus representa para nós e vai representar sempre aquele refúgio onde asserenamos a nossa alma diante das refregas da vida, né? Aquela fonte inesgotável de bênçãos, onde nos alimentamos e onde depositamos todas as nossas esperanças. Jesus será sempre aquele irmão infinitamente maior do que nós, que venceu o mundo quando ele se fez homem para nos ensinar a amar tão divino. Ele conquistou até agora 1/3 da humanidade, mas a cada dia novos corações têm despertado para os ensinamentos da verdade e do amor que Jesus exemplificou ao ser tão grande quanto a sua mensagem. Queremos finalizar trazendo o significado da manjedoura, a singeleza do nascimento. Como tudo que foi realizado, planejado para o nascimento do Cristo, foi assim, minuciosamente planejado, é claro que o primeiro verso que deu também tinha um profundo significado. Foi o primeiro ensinamento do Cristo. Seria sobre a virtude, a mais importante das virtudes. A manjedoura nos remete à humildade. Então, a manjedoura assinalou o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a nos dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Emmanuel diz isso no Caminho da Luz. Sem a humildade, nós não conseguiremos desenvolver nenhuma outra virtude. Se os desígnios de Deus fosse para que tudo ocorresse de forma diferente, Jesus teria nascido filho de um imperador romano, com todos os recursos para desempenhar a sua missão, impor as suas leis, teria o apoio de um exército, para dar garantia às suas e cumprimento às suas determinações, né? Tanto é que ele diz a Pilatos, você imagina que se fosse outra história, eu não poderia orar a meu pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas nada disso aconteceu. Jesus poderia ter escolhido nascer onde quisesse, na situação em que quisesse, num palácio de pedra, num palácio da natureza natural, mas ele escolheu a manjedoura. A manjedoura é uma espécie de coxo onde se deposita comida de vacas, né? Então, Jesus nasce ali, obscura província, longe do poder, filho de humilde carpinteiro, longe de Roma. Então, ele estava empenhado em demonstrar, desde o primeiro momento, que o caminho para Deus passa pelo despojamento dos interesses humanos, passa pelo despojamento das ambições, passa fora do comprometimento com o poder e com a riqueza. Esses valores do mundo não fazem parte da nossa reconexão com o divino. Então, a
expressão simbólica da manjedoura enaltece a idade e os momentos da glória do nascimento de Jesus, o exército de anjos, uma estrela que brilhava, vai mostrando tudo isso aí, engrandece a nossa disposição de cumprirmos com responsabilidade tudo que Jesus nos pediu. Porque ali mostra toda a grandiosidade dele e fortalece a nossa fé e fortalece a nossa esperança. Então, as lembranças do Natal, dia sempre nos remetendo à simplicidade, indicando sempre o caminho da manjedoura, sem a qual nós não alcançaremos as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Então, essas reflexões que eu queria trazer, e eu peço a Jesus que nos abençoe a todos. Trouxe também a prece diante da manjedoura, assinada por Emmanuel. Senhor, diante da manjedoura que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo dos nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados da própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva a fé, induz-nos a confiança e a boa vontade. Tu, Senhor, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais fiéis. Tu, que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente de teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre, que assim seja. Emmanuel. E eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Venha o nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da terra a todo dia. No céu brilha uma estrela, indica o Salvador. Na manjedoura ele nasceu pra ensinar o amor. O mundo
agimos como irmãos. Seu exemplo de bondade acalenta o coração. Assim é Cristo pra mim. Ensinamentos seus ecoam pelo ar. Para segui-lo basta acreditar. Fazer da vida uma bela oração. Assim é Cristo pra mim. Seu exemplo nos indica o caminho da verdade. Trouxe-nos a boa nova